Graças a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós somos conhecedores desse texto aqui, principalmente em um momento de dificuldade, né? Quando a gente se encontra cansado, esse texto aqui, ele faz uma aplicabilidade muito grande em um momento de fraqueza nosso, né? E essa é uma verdade espiritual que a gente acabou de ler. A verdade dos que esperam no Senhor tem as suas forças renovadas. E eu acho interessante algo na nossa fisiologia, né, na nossa anatomia humana, que às vezes os nossos músculos se cansam, né? Às vezes a nossa lida diária, até inclusive, não só o cansaço mental, mas muitas vezes mais do que o mental, a gente também tem um cansaço físico, né? Você corre para um lado, você corre para o outro, e isso aí vai tirando a sua força, extraindo. Esses dias para trás, já tinha um bom tempo que eu não fazia, não jogava bola, né? Estava correndo, mas sem jogar bola. E o futebol, ele é um esporte que ele mexe com toda a sua musculatura. E eu joguei bola, né? Fui lá e aí eu caí, porque eu não sou bom de bola, né? Caí num time bom, Arley. Caí num time bom lá e o time ganhou todas as partidas. Só que chegou em casa, irmão, eu fiquei com minha musculatura assim, a semana inteira, toda dolorida, né? Acho que até alguns irmãos eu comentei que eu não estava aguentando de dor. Tanto na minha anterior da coxa, minha posterior, parecia que eu tinha levado uma surra, né? Enfim, mas isso, a gente toma um remédio, a gente toma um Torcilax, a gente tem um repouso, tem um descanso, e uma boa noite de sono traz um descanso para a gente e até revigora as nossas forças. Mas eu queria pensar aqui com os irmãos, o que a gente pode fazer quando o nosso cansaço não é físico nem mental, mas o nosso cansaço é emocional, o nosso cansaço é espiritual. Quando tudo que a gente está vivendo, parece que quanto mais a gente se aproxima de Deus, parece que menor ficam as nossas forças por causa dessa situação interna que a gente passa a viver de cansaço espiritual. Como é que a gente pode lidar com isso? E eu queria pensar com os irmãos nesses minutos que nós temos sobre isso. Como renovar as nossas forças? E Deus, eu queria que você entendesse desde esse primeiro instante, que Deus sempre tem um aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento, irmãos, fala de algo que é constante. Aperfeiçoar é sempre estar em constante novidade, mudança. Deus tem aperfeiçoamento para realizar nas nossas vidas todos os dias. Isso significa dizer que, por mais cansado que nós possamos estar, Deus tem sempre uma força nova para colocar nas nossas vidas. E isso é maravilhoso. Entender que toda a dimensão de Deus dos céus, toda a plenitude daquilo que Deus é, pode ser comunicado em nosso espírito, nos faz descansar em Deus, por mais que as nossas forças tenham sido minadas, né? Por causa das pressões que a gente passa a viver. Mas quando a gente leu esse texto aqui em Isaías, isso aqui é uma promessa. Aqui Isaías está falando essa profecia, né? Esse livro profético da parte do profeta Isaías. Mas é Deus quem fala isso para nós. Isso é uma promessa não por parte de Isaías, é uma promessa por parte de Deus. E toda promessa, olha para mim aqui em nome de Jesus, e não deixe que nada que tire a sua atenção nesses poucos minutos que a gente tem. Toda promessa da parte de Deus é um compromisso pessoal que Deus estabelece com o seu povo. Se é promessa, a palavra de Deus vai dizer assim, que tudo que sai da boca de Deus é verdade, e Ele não é homem para, nem filho do homem para se arrepender. Significa então que se é uma promessa, é um compromisso estabelecido no céu. A gente muitas vezes tem dificuldade, irmão Ramalho, de entender sobre compromisso, porque a gente fura compromisso. A gente às vezes fala, esses dias para trás mesmo, eu mobilizei uma turmada aí, a gente fez uma programação e na última hora eu não pude ir, eu tive que furar aquele compromisso. Devido a umas situações pessoais não pude ir. A gente tem essa tendência e muitas vezes tem pessoas que acham isso até natural, de fazer um compromisso, né? De marcar um compromisso e não quero mais, não vou fazer mais, e simplesmente largam, abrem mão daquele compromisso. Com Deus não é assim. E tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas se arrastando, porque pensam que essa mesma compreensão que nós temos de compromisso é aquilo que Deus é, ou é a noção que Deus tem sobre compromisso. Não. Se Deus direcionou uma promessa, irmão, pode toda a terra se abalar, a palavra de Deus vai permanecer em pé até o fim da terra. As situações que vêm e vão nas nossas vidas não mudam
aquilo que saiu da boca de Deus. As situações que eu e você vivemos, às vezes até por escolha nossa, não muda aquilo que saiu da boca de Deus. Então, aqui tem um compromisso da parte de Deus. E nós bem sabemos que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Onipotente, Ele tem toda a força. Toda a compreensão talvez que eu e você tenhamos de força não se compara com a força que o nosso Deus tem. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse início, para que no final toda essa palavra que Deus preparou para o meu coração anteriormente e agora comunica ao seu coração, faça sentido para você. Então perceba, irmãos, o nosso Deus não sabe o que é cansar. A palavra cansaço não existe no dicionário de Deus. Mas esse Deus todo-poderoso, que não sabe o que é cansar, sabe exatamente qual é o seu cansaço. Sabe exatamente quais são as suas dores pessoais e íntimas que muitas vezes têm roubado as suas forças. O Deus a que você serve, aquele que você já adorou aqui essa noite, sabe aquilo que tem afligido a sua alma e tirado a sua força de estar mais perto e talvez de desenvolver um relacionamento mais íntimo com Ele e consequentemente usufruir de uma vida plena em um sentido terreno, enquanto passamos aqui por essa terra. Então, amados irmãos, esse Deus todo-poderoso que nós servimos, Ele se dispõe a nos fortalecer. Eu vou repetir isso daqui, porque talvez você poderia ter dado um glória a Deus, porque eu tenho certeza, irmãos, que independentemente de qualquer pessoa aqui, se você é rico ou se você tem uma classe social um pouco mais necessitada de ajuda, se você é velho ou se você ainda é jovem, todos nós em um dado momento temos fraquezas pessoais. Fraquezas às vezes que envolvem pecado, ou talvez fraquezas que as frustrações da vida foram gerando em nossa alma. E quando eu digo alma, eu estou falando dos nossos sentimentos, bagunçaram as nossas emoções. Quantas pessoas nos dias de hoje? Domingo passado, o pastor Luiz pregava aqui sobre o medo, mas quantos hoje têm sido afligidos pela ansiedade, têm sido afligidos pela depressão? Síndromes e mais síndromes têm surgido nas emoções do homem, mas o nosso Deus se dispõe a nos fortalecer. Sabe, amados irmãos, e não são todas as pessoas que têm essa prerrogativa. Quem está no mundo, que não está em Cristo, não tem essa mesma possibilidade que eu e você temos. A palavra do Senhor nos diz que Deus dá força àquele que está cansado. E só recebe esse fortalecimento por parte do nosso Deus quem é filho. Perceba, irmãos, Paulo vai dizer em uma das suas cartas que nós somos filhos de Deus, herdeiros desse mesmo Deus. E em Cristo Jesus, nós alcançamos essa posição. E o mais maravilhoso que eu acho, quando Paulo vai escrever essa carta aos Efésios, ele vai dizer assim que nós somos co-herdeiros. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Paulo diz que a gente é co-herdeiros com Cristo. Paulo nos coloca em uma posição espiritual, na mesma proporção daquilo que Cristo recebeu, nós também receberemos. Se nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos irmãos do nosso Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. E Jesus conquistou essa posição. Filhos que podem se fortalecer em seu Pai. Acompanhe comigo o raciocínio. Embora o texto que a gente leu aqui de Isaías vai falar de pessoas que se cansam em um aspecto físico, né? O versículo 28. Não ouvistes que o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, até os fins da terra, não se cansa nem se fadiga. Aí no versículo 30 ele vai dizer: os jovens se cansam e os moços exaustos se caem. A gente precisa entender algo além do que somente as palavras contidas aqui nesse texto, que Deus tem um fortalecimento para nós além do sentido físico, além somente de um sentido natural, a qual está possível nós enxergarmos. Deus tem um renovar de forças além do nosso corpo. Acompanhe comigo em Mateus capítulo 11, versículo 28, e a parte final também do versículo 29. Olha só o que diz: vinde a mim, todos vós, ou todos vocês que estão cansados. A minha versão aqui na Bíblia vai dizer sobrecarregados, né? Mas aqui está escrito: e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A parte final agora: e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, quando Jesus diz isso aqui, essa parte final do versículo 29, pode deixar aí.
e encontrareis descanso para as vossas almas. O que Jesus está falando aqui é diferente do cansaço físico que eu iniciei falando aqui. Aquele cansaço que muitas vezes o nosso músculo, o nosso corpo passa a carregar. Esse descanso que Jesus está falando, e é possível para mim e para você essa noite, é algo além do aspecto físico. Nesse verso principal, no texto principal que nós lemos de Isaías, a Bíblia diz que os jovens se cansam, preste atenção, os jovens se cansam de tal maneira que alguns chegam a cair, tamanha a sua exaustão. Eu acho interessante isso daqui, que esses dias para trás, né, julho, agosto, nós tivemos as Olimpíadas, que era para ter acontecido ano passado, mas veio acontecer esse ano, né, Tóquio 2020. E uma das últimas provas, que foi no último sábado, né, a Olimpíada se encerrou em um domingo, mas no sábado que antecedeu o encerramento das Olimpíadas, teve a maratona. E eu gosto de acompanhar, e começou cedo, né? Eu acho que era coisa de 8 e pouco da manhã, alguma coisa nesse sentido, e eu estava ali assistindo, mais de 2 horas de maratona. E tinha alguns brasileiros ali, mas no início da prova e até a metade da prova mais ou menos, Arley, um brasileiro começou a se destacar, Daniel Nascimento, seus 23 anos, novo, e ele liderando a prova, inclusive ladeando ali aquele pessoal da Etiópia, né? Aquele povo lá para competir com ele, só os leões lá da África, né? Porque é o povo que corre, irmão, tem uma resistência física que só Jesus na causa. Mas na metade da prova, aproximadamente, esse Daniel, nosso conterrâneo aqui do Brasil, as pernas dele bambearam, ele caiu, estava correndo e simplesmente caiu. Ele levantou, tentou correr mais um pouco, mas caiu e teve que desistir da prova. Por que isso acontece? E isso trazendo para um lado espiritual, às vezes a nossa dificuldade, a nossa debilidade espiritual está tão grande que a gente não consegue percorrer. E a gente tenta e talvez parece que mais que a gente tenta, mais a gente se esforça, parece que as nossas forças mais saem de nós mesmos. E a gente acaba fazendo como esse exemplo que eu falei, acaba ficando à beira do caminho. E o paralelo disso aqui, que é isso que eu estou falando, mostra pessoas que chegam a um nível de cansaço tão grande, interior, emocionalmente, e acima de tudo, espiritual, porque a gente infelizmente está suscetível a isso. Jesus não nos resguardou de nenhuma dificuldade, Ele disse que estaria conosco nas dificuldades, mas todos passaríamos por elas. Aí a palavra do Senhor vai dizer, em toda a palavra, que nós temos uma estrutura corporal, e essa estrutura a qual eu e você estamos imbuídos, porque olha para mim aqui, nós não somos seres terrenos, nós somos seres infinitos, nós somos um espírito que possui uma cápsula. Essa cápsula um dia fica aqui na terra. E todos nós aqui, se Jesus não vier buscar a sua igreja, vamos parar no mesmo lugar, 7 palmos ali embaixo da terra. Essa estrutura a qual nós temos, ela é suscetível a fraquezas, e a muitas fraquezas. E desde o início da palavra de Deus, quando Deus começa a se relacionar principalmente com o povo de Israel, guiando eles rumo à terra prometida, nós vemos uma preocupação por parte do Senhor, o nosso Deus, a fim de que o povo descansasse. Deus inclusive colocou isso como uma forma de lei. O 7º dia, o sábado, vocês têm que descansar. 6 dias na semana vocês vão trabalhar, mas no 7º dia vocês precisam de descanso. Eu acho interessante uma passagem que um dos evangelistas, Marcos, o evangelista Marcos vai nos narrar. Capítulo de número 6, Jesus está próximo ali, ou prestes a comissionar os discípulos, para que eles saíssem, ele chama os 12 ali naquele momento, começa a comissionar os discípulos de 2 em 2, preste atenção nisso, começa a comissionar de 2 em 2 saindo, e fala para eles, olha, vão, anunciem o reino de Deus, pregue a verdade, e para que haja arrependimento entre todas as pessoas. Inclusive nesse momento foi aonde a fama de Jesus começou a crescer, e umas pessoas falaram, não, foi João Batista que ressuscitou, mas na verdade João Batista nem estava morto ainda, só estava preso. Foi naquele momento que Herodes vai matar João Batista, decapita ali, né, tira a cabeça de João Batista, onde inclusive deu origem à festa pagã que se comemora na festa de junho, né, a festa de São João, a festa junina, deu-se origem lá ainda. Isso é talvez assunto para um outro momento. Mas ali naquele momento, quando Jesus comissiona os 12 de 2 em 2, no versículo 13 de Marcos capítulo 6, a gente vai ver que eles realmente expulsaram demônios, pregaram a verdade e curaram os enfermos. Aí quando a gente chega no versículo de número, deixa eu percorrer aqui a palavra de Deus, quando a gente chega no versículo de número 30,
O evangelista Marcos, eu acho muito interessante isso aqui, ele vai até falar assim: e os apóstolos chegaram até Jesus. Mas olha aqui, irmãos, ainda não eram apóstolos ali naquele momento, eram discípulos. Eles passaram, pastor Joedson, a ser apóstolos depois que Jesus ascendeu aos céus. Enquanto Jesus estava na terra, eram discípulos. Por que é então que Marcos vai dizer, e aqui talvez é só uma nota de rodapé, um adendo, porque não faz parte do assunto principal que a gente está falando, mas por que é que Marcos vai dizer que eles já eram apóstolos? Há uma verdade muito grande aqui, irmãos, porque há uma diferença muito grande entre aquilo que eu prego, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Eu posso ser o melhor em discurso, mas o que eu faço é que revela quem eu sou. É o que eu faço que revela a minha verdadeira identidade. Então quando Marcos está escrevendo ali, no versículo 30 de Marcos 6, ele está falando que eles já eram apóstolos porque eles haviam assumido essa posição. Eles tinham realmente, Jesus comissiona e fala: olha, expulsem demônios, curem enfermos, e eles se apropriaram dessa condição, e por isso eles já estavam tendo a sua identidade formada. E aqui, irmãos, no versículo 30, versículo 31, a palavra do Senhor vai dizer assim, que eles estavam cansados. E quando eles chegam até a presença de Jesus, olha para mim, quando eles chegam até a presença de Jesus, Jesus vai falar assim: vinde, repousai em um lugar aqui secreto, em descanso. Na verdade o versículo ipsis literis diz assim: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Porque muito além, irmãos, do cansaço físico deles, que haviam percorrido todo o território de Israel. Se você não sabe, uma curiosidade: Israel, desde a primeira cidade ali hoje, na época de Jesus ainda não existia essa cidade, mas hoje, chama Eilat, a primeira cidade que divide ali com o Egito, até a última cidade do norte de Israel, 400 e aproximadamente 30 quilômetros. O nosso estado de Goiás é muito maior, o estado do Alagoas, que é o menor estado brasileiro, é bem maior, inclusive, do que o estado todo da nação de Israel. Mas o cansaço que eles estavam não era somente físico, era espiritual. Eles haviam expulsado demônios, guerra espiritual eles haviam passado. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo é muito enfático em dizer em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, que nós precisamos saber andar no Espírito. Andai, pois, no Espírito. E por quê? Quando nós andamos no Espírito, nós passamos a enxergar a guerra que nesse exato momento está existindo, para que você não absorva essa palavra e para que você continue na mesma vida, na mesma fraqueza, nas mesmas ilusões, nas mesmas decepções e consequentemente fraquezas espirituais que talvez estejam assolando você hoje. Sabe, irmãos, olha para mim aqui. Por que tem muitas pessoas que vêm para a casa do Senhor, não conseguem prestar atenção na palavra de Deus? Não conseguem ficar alguns minutos sem pegar no celular? Você não está vendo o que o Satanás está fazendo para tirar da sua mente? É a figura daquela parábola que Jesus vai contar do semeador, que veio as aves e tiraram as sementes para que não produzissem fruto, não encontrasse raiz e não produzisse. É isso que Satanás faz enquanto você está aqui tentando ouvir a palavra de Deus. Mas essa noite, irmãos, eu tenho certeza que é a noite que o Senhor Jesus nos reuniu aqui para fortalecer a mim e a você. Quando os discípulos chegam ali em Jesus, então, cansado, mas um cansaço espiritual que eles estavam carregando, Jesus estava proporcionando para eles descanso, mais do que físico, mas espiritual. Quantas vezes, a pastora Nayara não está aqui, mas ela é testemunha, quantas vezes, num culto de domingo, que a gente sai, que eu saio aqui, chego lá em casa, eu não aguento, né, confessando aqui para os irmãos, eu não aguento de dor aqui nos meus ombros. Parece que, sinceramente, irmãos, parece que passou um trator. E eu sei que, de alguma forma, Deus tem me usado como uma caneta, como um mero instrumento, para libertar vidas. E quando isso acontece, vem um peso espiritual muito grande. E esse cansaço é justamente para fazer a gente parar. Mas a gente precisa entender algo. O nosso Deus já determinou aonde nós vamos chegar. E enquanto nós não chegarmos lá, nós não vamos parar pelo caminho. Você não vai desistir daquilo que Deus constituiu para a sua vida. Deus está renovando as suas forças aqui nesse momento. Eu não vou acentuar aqui a minha voz para de alguma forma te comissionar da glória a Deus, não. Mas receba graça e vigor neste momento da parte do Senhor Jesus. Voltando capítulos anteriores de Isaías, capítulo 35. Olha só, versículo 3 e a parte inicial do versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim:
Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes e não temais. Sabe, irmãos, quando Isaías está falando aqui sobre mãos frouxas, joelhos vacilantes, a palavra do Senhor está nos dizendo de um cansaço, de um nível tão grande de cansaço, onde a pessoa mal consegue permanecer em pé. Aí a Bíblia vai dizer assim: sede fortes, é isso que falou, diz aos desalentados de coração, sede fortes. E por que isso? É como se a palavra do Senhor estivesse dizendo assim: porque tem socorro da parte de Deus para a sua vida. Talvez algumas mãos foram estendidas para você, mas em um momento de maior precisão e de maior necessidade, que a sua alma se encontrava, nenhuma mão se estendeu para te ajudar. Somente dedos apontaram para você e apontaram o seu erro. Mas eu sou um Deus que, por enquanto ainda, na graça que você vive, não apontarei os seus pecados, mas com a minha graça eu cobrirei todos os seus defeitos. Como Davi um dia chamou aquele homem esquecido lá em Lodebar e colocou ele diante da mesa, diante do forro, para que a mesa da graça cobrisse a deficiência daquele homem, Mefibosete. Sabe, irmãos, só se assentava com Davi os filhos, ninguém mais. Quando Davi chama Mefibosete, aquele homem que tinha defeito e que para a sociedade não tinha nenhum valor, ele estava colocando na mesma posição dos seus filhos, porque a mesa que nós nos assentamos com o nosso Deus, nos traz essa posição de filho, e a graça do Senhor, ela nos purifica de todo pecado. Então, tem um socorro, sede forte, diz aos desalentados de coração, sede fortes, porque tem socorro da parte de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco, nos socorrer desse cansaço interior da nossa alma. Paulo, quando ele está escrevendo a sua carta aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo 9, ele vai dizer assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Eu acho interessante essa expressão aqui, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por quê, irmão? Porque fazer o bem cansa. Cansa fazer o bem. Muitas vezes você ajuda as pessoas, você deposita algum tipo de ajuda a alguém, e aquela pessoa não dá crédito à sua ajuda. Ou talvez você, na sua ânsia de ser aceito por algum grupo, você peleja para ser aceito naquele grupo, e de repente você não é aceito e você cansa. Ou talvez você já relutou tanto em fazer alguma coisa no reino de Deus aqui nessa terra, mas muitas vezes a gente se para e pega nos observando as pessoas que estão paradas, e aquilo desmotiva a gente. Por que eu tenho que fazer? Se a pessoa não está fazendo, se fulano, se A, se B não está fazendo, por que eu que tenho que fazer? Por que eu que tenho que sofrer? E Paulo sentia isso na pele. Paulo muitas vezes se sentia rejeitado pelas pessoas. Quando Paulo está na sua última prisão, que ele escreve a sua última carta ao jovem Timóteo, Paulo estava só com Lucas. Todos os discípulos, vamos dizer assim, e amigos de Paulo, já tinham abandonado. Aí Paulo vai dizer assim: então, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não nos desfalecermos, no tempo certo nós colheremos aquilo que nós temos plantado. Mas fazer o bem cansa. E aqui, irmãos, tem uma verdade subliminar aqui nessa palavra do apóstolo Paulo, porque eu e você, tudo que fazemos para Deus. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer sobre isso, né? E tudo que vocês fizerem, faz de coração como para o Senhor e não para os homens. Só que apesar de eu fazer para o Senhor, quando eu faço alguma coisa para o Toniel, eu estou servindo o Toniel. E muitas vezes essa questão do Toniel não me agradecer, ou de alguma forma não ser grato àquilo que eu fiz, acaba magoando. Então a gente acaba se sentindo cansaço. E esse cansaço, Paulo vai dizer que é interior. Sabe por que é interior? Irmão, toda motivação, guarde isso que eu vou te falar, toda motivação nossa, ela não é produzida de fora para dentro. Motivação, na verdade, é uma decisão pessoal. Você foi motivado a estar aqui essa noite. Alguém te convenceu para estar aqui? Me responda. Não. Você veio porque você quis. Você veio pelo seu senso de compromisso com as coisas do Senhor. Com o Senhor, não posso.
Eu preciso ir para a casa do Senhor, eu preciso prestar um culto, eu preciso tirar pelo menos que seja 2 horas nas minhas 180 horas aproximadamente que eu tenho na minha semana, para erigir um altar de adoração a Deus, e de alguma forma ser edificado pela palavra. Então motivação é uma decisão pessoal. Sabe qual é o grande problema das pessoas, irmãos? É que as pessoas esperam que a motivação venha de alguém ou de algum lugar. A sua motivação, irmão, não vai vir de ninguém. E nada vai conseguir produzir motivação em você. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem sonhos, e você está lutando por esses sonhos, mas alguns sonhos que você sonhou atrás, você hoje já os realizou. Já aconteceu. Por quê? Você ficou sentado esperando alguém te fazer conquistar aquilo que você queria conquistar? Não. Você foi atrás. Você decidiu, não. Quem começa a fazer uma dieta, né? A partir de hoje eu vou fazer dieta. Você pode ouvir especialista, né? Aquele doutor Laí Ribeiro, que é especialista em muitas coisas, né? Inclusive em dieta. Você pode ouvir ele falando que refrigerante faz mal, que traz câncer, que é o motivo de câncer de muitas pessoas. Mas se você não se motivar para parar de tomar refrigerante, nada vai te convencer. Nada. Mas existe uma pessoa, irmãos, que é capaz de mudar o nosso entendimento. Essa pessoa se chama Espírito Santo. Espírito Santo. E o que a gente precisa entender, pastor Luiz, é que o Espírito Santo, ele está a todo momento com as mãos estendidas para nós, a fim de que a nossa consciência seja transformada, para que essa motivação não dependa de outras pessoas. Olha para mim, irmãos, sabe o que é que tem acontecido talvez com você, que está estagnado hoje em algumas áreas da sua vida? É que você está esperando os outros fazer alguma coisa para acontecer na sua vida, mas é a partir de você, é através de você, da sua decisão. E Deus tem 2 formas, e eu queria pensar aqui com os irmãos sobre isso. 2 formas que Deus age nas nossas vidas. A primeira delas é quando o Senhor vem a nós. Projete aí para a gente 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 2 Timóteo 4, 16. Paulo vai dizer assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor, quem, irmãos? O Senhor. Algumas versões vai dizer, me acompanhou, esteve ao meu lado. Aqui diz, né? Assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Apenas contextualizando, Paulo está escrevendo isso aqui para Timóteo, de um julgamento que ele já havia passado. Ele agora iria passar pelo 2º julgamento do Império Romano, a fim de que ele fosse condenado e decapitado, tivesse a sua cabeça decepada. Aí quando Paulo está dizendo isso, eu estava sozinho, e ninguém estava comigo, mas o Senhor estava comigo. Oh, irmãos, que maravilha essa verdade, aleluia. Que maravilha é saber, irmãos, que todos podem virar as costas para mim e para você, mas o Pai que eu e você temos jamais vira as costas para mim e para você. Sabe, irmãos, tem pessoa que talvez está com você, ou ama, entre aspas, você pelo que você pode fazer, pelo que você pode proporcionar. Tem pessoas que têm uma relação de amizade com você simples e puramente por conveniência. A partir do momento que você não fornecer mais nada para ela, ela vai te deixar. Mas Deus não espera isso de você, aleluia. Deus nos cobre com a sua graça e me diz, independentemente daquilo que você faça ou deixe de fazer, eu estou sempre com você. Sou eu que te fortaleço, sou eu que te assisto nas suas fraquezas. Aí Paulo vai dizer sobre isso, ele me revestiu de forças, porque o cansaço que Paulo estava aqui não era somente físico, era um cansaço de abandono. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas eu tenho certeza que você talvez em algum momento da sua vida já sentiu. Irmãos, talvez não há nada que doa mais, né, missionária Cris, do que nós, Marcão, nos sentirmos abandonados. Ver que ninguém está com a gente, isso é dolorido, dói na alma. E eu fico imaginando todo o peso que Jesus,
Porque Jesus enfrentou o abandono de Deus ali na cruz, para que eu e você não fôssemos abandonados por Deus. Jesus foi abandonado por Deus, para que eu e você não fôssemos. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou sozinho? Deus havia deixado Jesus, e todos aqueles que haviam caminhado com Jesus já não estavam mais perto dele. Imagine o peso do abandono que Jesus sentiu. Não bastasse os pregos, não bastasse a coroa de espinho, não bastasse o flagelamento que ele havia passado, mesmo assim, ele ainda estava abandonado. Mas nesses momentos em que todos nos abandonam, porque Jesus já enfrentou o abandono, nós temos a companhia do nosso Senhor Deus. Isso é maravilhoso, irmão Romulo. Saber que as pessoas podem não confiar no nosso potencial, saber que as pessoas podem duvidar daquilo que eu e você somos capazes de fazer, mas o nosso Deus, Ele sabe o que Ele depositou em nós, e independentemente de qualquer coisa, Ele caminha de mãos dadas conosco. Aí imagine você, irmãos, Paulo naquela situação vergonhosa, passando pelo tribunal romano. Irmãos, nós estamos falando de pessoas capacitadas, que estava julgando e condenando ali o apóstolo Paulo. Foram muitos crimes que foram imputados, e aqui nesse momento o principal crime era aquele incêndio que aconteceu aproximadamente no ano 66, 67 depois de Cristo, quando Nero era imperador lá em Roma. Paulo é que era o acusado por ter incendiado Roma. Era uma acusação pesadíssima, mas mesmo assim ele vai falar assim: Deus me revestiu. A sabedoria, irmão, isso aqui é muito profundo. A sabedoria que Paulo teve naquele momento para enfrentar todos aqueles juízes foi tão grande que ninguém conseguiu imputar uma acusação tão forte quanto a resposta, a defesa que Deus deu para ele na sua inteligência. O que é isso? Era Deus revestindo o apóstolo Paulo de forças. Irmão, talvez algumas situações tenham demandado da sua parte uma sabedoria que talvez você não esteja vivendo. Mas em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra profética sobre você. Deus vai fazer você começar a experimentar um nível mais profundo de sabedoria. Ele vai revestir você de força, a fim de que os problemas sejam como nada através da inteligência que Ele vai depositar dentro da sua mente. Assim como foi na vida do apóstolo Paulo. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. E é este o nível que Deus quer proporcionar para mim e para você. É esse nível de intervenção, esse primeiro ponto que eu estou falando. O socorro de Deus vindo até nós. Em um momento de abandono, em um momento de que estamos sozinhos, Ele vem até nós. Mas, será que é só dessa forma que Deus nos fortalece? É só quando o socorro dEle vem até nós? Não, obviamente que não. E aqui é o segundo ponto da nossa mensagem. Nós devemos ir ao Senhor. Eu vou repetir. Nós devemos ir ao Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, que ficam esperando o maná cair do céu. Tem muita gente que está em Canaã, já está debaixo da promessa de Deus, e ainda fica querendo viver aquilo que Deus dava lá no deserto, aonde a única fonte de recurso era Deus. Sabe, irmãos, a partir do momento que Deus já nos colocou debaixo de uma promessa, é só plantar que a terra vai dar. Então existem momentos, e eu vou dizer, a maioria dos momentos, nós devemos ir até o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor ao invés de esperar que Ele venha até nós. É a questão daquilo que eu disse agora há pouco, decisão, motivação, algo que vem de dentro para fora. Eu acho interessante uma passagem na vida de Davi e dos seus homens, dos guerreiros de Davi. Davi, em um determinado momento, ele sai para a guerra com os seus homens, 1 Samuel capítulo 30. E quando ele volta para uma cidade a qual eles faziam residência, chamada Ziclag, todas as mulheres e todos os filhos haviam sido levados cativos pelo inimigo, e a cidade de Ziclag havia sido incendiada. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim que Davi, inclusive os homens de Davi, queriam apedrejar ele, né? Culpa sua, Davi. Se a gente tivesse ficado aqui com as nossas esposas, com os nossos filhos, isso não tinha acontecido, a gente tinha defendido o nosso território. O povo queria apedrejar Davi, os homens de Davi, os companheiros, né? Os companheiros tão amigos de Davi, queriam apedrejar ele. Aí, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles choraram, Davi e os seus homens, choraram até não ter mais forças
para chorar. Eu não sei se você já passou por uma experiência parecida com essa, irmão. Mas uma coisa, pastor Luiz, irmã Cris, é você parar de chorar porque alguém te consolou. Veio um consolo. Outra coisa é você parar de chorar não porque a tristeza diminuiu, a decepção diminuiu, alguma coisa mudou, mas porque você não tem mais força para chorar. Você já chorou tanto que não tem mais lágrima para sair. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas irmão, isso é doloroso. Dói muito. Quando você soluça assim, daqui a pouco você só fica, que não tem mais nada para chorar. Criança geralmente faz isso, né? Mas aí a palavra do Senhor nos narrando sobre isso, diz que choraram até não ter mais força para chorar. Ou seja, eles chegaram a um nível de exaustão interior tão grande, que poucas pessoas experimentam isso aqui. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer assim, que Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Vamos nessa passagem? 1 Samuel 30, versículo 9. Olha só. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Olha lá, 1 Samuel, capítulo 30. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Desculpa, versículo 6, né? Parte final do versículo 6. Porém, Davi se reanimou, ou se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Irmãos, Davi tinha intimidade com Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Apesar das suas muitas dificuldades, dos seus pecados pessoais, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele desenvolvia vida com Deus. Em vários salmos o salmista vai dizer assim, na minha fraqueza clamei ao Senhor, invoquei o nome do Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. A gente precisa aprender algo, irmãos, que não são pessoas, entenda, que os irmãos já me ouviram falar isso, não uma, não duas, inúmeras vezes. Deus usa pessoa para nos abençoar, mas talvez o grande problema é que talvez você está esperando pessoas, socorro por parte de pessoas. Não! O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu perda. Eis que não dormirá, nem tosquenejará aquele que guarda a minha vida. O nosso socorro vem de Deus. A gente precisa aprender a se refugiar. Salmo de número 90, salmo conhecido nosso aqui, vamos lá, o Senhor me faz lembrar aqui, na verdade 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Tem algumas versões que vai dizer assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, acraseado, né? Ou seja, encontra descanso à sombra do Onipotente. Irmãos, habitar no esconderijo do Altíssimo, é buscar o Senhor sem cansar, incessantemente, sem parar. O que é o esconderijo do Altíssimo? É onde o Senhor Deus se encontra. É óbvio que eu e você não somos inocentes em pensar o contrário. Nosso Deus é Espírito, está em todos os lugares. Mas Deus aqui nessa perspectiva que a gente está falando, Ele está sentado no seu trono. Porém, Ele é um Deus que se move ao nosso favor quando nós habitamos na sua presença. Quantos estão entendendo essa palavra? Algumas pessoas, glória a Deus pela sua vida, né? Graças a Deus. Então, irmãos, não foi Deus que veio ao encontro de Davi, no momento que ele se encontrou ali com um cansaço interior, que não tinha mais força para chorar, mas foi Davi que foi ao encontro do Senhor. E essa é a questão da decisão de ir até o Senhor. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo sobre a armadura, né? A armadura de Deus, capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer assim no versículo número 10, fortalecei-vos no Senhor. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui, irmãos, é poderoso quando a gente realmente entende o que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa é uma responsabilidade nossa. Paulo não vai dizer assim, e nos demais, irmãos, Deus vai revestir vocês de força. Não, vocês precisam decidir diariamente buscar o Senhor, para que vocês se fortaleçam no Senhor. Sabe, irmãos, isso aqui, olha para mim aqui em nome de Jesus, que nós já estamos encaminhando para a conclusão. Isso aqui muitas vezes eu e você não temos ânimo, nos falta fé.
Tem vezes que o nosso cansaço interior está tão grande que a gente passa a duvidar e a questionar os planos e promessas de Deus. Mesmo Deus, irmão Cosme, falando que a palavra dele não volta atrás. Mesmo Deus dizendo em Jó capítulo 42 que bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A gente passa a duvidar daquilo que Deus realmente pode fazer. E a gente se encontra em um dado momento sem fé. E é preciso ter fé para a gente buscar o Senhor. E são nesses momentos, irmãos, que a gente precisa ir lá para a carta aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, para quem não sabe, é a galeria da fé. No versículo 34, o escritor vai dizer o seguinte, versículo 34 de Hebreus 11: da fraqueza eles tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra. Olha lá, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Mas a parte inicial que a gente diz, né? Na fraqueza encontraram força. Da fraqueza tiraram força. Irmãos, a gente precisa aprender a buscar no Senhor e do Senhor a força que precisamos para a nossa caminhada. E muitas vezes, devido a esse desânimo, a gente, sabe o que a gente faz? Olha aqui para mim. Devia ser o contrário, mas infelizmente não é. Devido ao desânimo que a gente vai passando, as frustrações, enfim, aos dilemas pessoais que eu já falei aqui anteriormente, ao invés de buscarmos ainda mais, de não faltar um culto, de não faltar uma oração, de ler a Bíblia, de jejumar, de buscar, sabe o que a gente faz? É o contrário. A gente deixa de cultuar, a gente deixa de adorar, a gente deixa de buscar a Deus. E aí, como o nosso espírito vai se enfraquecendo, sabe o que acontece? A nossa carne passa a ter vez. Aí é onde o pecado entra, porque a gente não cultua, a gente não busca a Deus, a gente não adora, e do contrário, a gente passa ainda a questionar Deus. Será realmente que Deus tem todo esse poder? A gente passa a duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer. A gente passa a questionar: Deus, o Senhor tirou a gente lá do Egito para morrer aqui. E o exemplo muito claro na vida daquele povo lá de Israel, passando pelo deserto ali, a gente devia aprender um pouco mais com aquele povo, de não questionar, mas fazer o contrário, adorar a Deus. E existe uma palavra na passagem lá de Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão em determinado local e eles expulsam um demônio de uma mulher adivinhadora ali. E quando isso acontece, os donos daquela escrava, eles ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, eles se revoltam, chegam nos chefes da cidade. Paulo e Silas passam pelo açoite, passam pelo flagelo, e depois eles ainda são presos. Aí perceba, irmãos, eu creio ali naquele momento, Marcão, que Paulo e Silas, eles tinham tudo para questionar a Deus. Deus, a gente estava fazendo sua obra, a gente estava libertando uma alma ali, uma alma que estava presa. Só que Paulo e Silas não fizeram isso. Eles simplesmente não questionaram a Deus, e ainda mais, eles não deixaram de cultuar, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Atos 16, que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Sabe, irmãos, é no momento do desânimo, é no momento da fraqueza que a gente precisa entender que o local onde a nossa força está é na presença do Senhor. Eu creio no que eu estou pregando aqui essa noite, porque senão não estaria falando sobre isso. E muito mais, eu creio que Deus está renovando corações aqui essa noite para entender essa mentalidade. Eu não vou me afastar da presença do Senhor Jesus. Eu não vou desistir de cultuar, eu não vou desistir de clamar, eu não vou desistir de ir atrás. Se eu tiver que desistir de algum lugar, não vai ser da presença do Senhor. É nele que eu vou encontrar força. Eu gosto da passagem onde Jesus está entrando ali em Jericó. Um cego estava ali à entrada, cego Bartimeu, e ele começa a clamar incessantemente na entrada daquela cidade: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas, entenda-se, quanto mais as situações contrárias vinham para fazer ele desistir e deixar de clamar, mais ele erguia a sua voz. E a palavra do Senhor vai dizer: e ele clamava ainda mais em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aquele cego está falando? Enquanto os olhos do meu Senhor Jesus não se voltarem para mim, eu não vou deixar de estar na presença dele.
enquanto meu Deus não me fortalecer, eu não vou deixar de dobrar os meus joelhos, aleluia. Eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de entoar um cântico, eu não vou faltar um culto. As coisas podem estar contrárias, o meu ânimo pode estar como nada, mas enquanto eu tiver fôlego e vida, eu vou escolher estar na presença de Deus, eu vou escolher clamar. Será que existe uma alma aqui essa noite que pode levantar suas mãos aos céus e dizer: Pai, enquanto eu tiver fôlego nos meus pulmões, o lugar que eu vou habitar é a presença do Senhor, é a presença do Senhor, aleluia. Eu creio que o Espírito Santo, e sinto Ele aqui fortalecendo pessoas essa noite. Paulo e Silas então vão até o Senhor, e aí é isso que provocou o socorro e o fortalecimento deles. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que questionam tanto, e aí é onde elas vivem remoendo as mesmas coisas. Mas Paulo e Silas só foram libertos daquela prisão quando eles entenderam que a ação de Deus está condicionada à gratidão do coração, de buscar nele força e socorro no momento da dificuldade. Quando eles entenderam isso, as coisas aconteceram. Mas esses dias para trás, inclusive, até conversava com alguém nesse sentido, né? A pessoa disse assim: pastor, Deus é todo poderoso, né? Onipotente. Uma pessoa que não é crente, né? Ela diz que crê em Deus, mas não é convicta ainda da sua fé e ainda não foi salva, vamos dizer assim, de uma forma mais prática, né? Ainda está nas trevas. Mas ela diz assim: por que é que então Deus não fortalece a gente de tal modo, a fim de que a gente possa viver para Ele todo o tempo? Como se fosse assim: por que é que Deus não deixa um depósito de força diariamente em nós, para que a gente possa caminhar fortalecido o tempo todo, né? Ou então, por que é que Ele não fortalece a gente todos os dias, para que a gente possa buscar Ele da forma correta? Mas sabe, irmãos, é aqui que entra o nosso entendimento de quem Deus é e aquilo que Ele representa na nossa vida. A gente precisa reconhecer que somos fracos. Olha para mim aqui. Eis aqui um homem que é totalmente fraco, e que, se não for a graça e a misericórdia de Deus, não estaria com esse microfone aqui neste lugar, nesse momento. Mas porque a graça dele me alcançou, aleluia, eu posso estar aqui hoje sendo canal de Deus para a sua vida. Existe graça da parte de Deus nesse momento aqui para fortalecer você também, irmão. Existe misericórdia da parte de Deus para fortalecer aquele que está cansado aqui essa noite. Talvez você está mais do que cansadão. Eu estou caído aqui nesse momento. Entenda, a partir do momento que você reconhecer Deus: eu não consigo mais, não dou conta, eu já tentei, eu já fiz de tudo, mas não consigo mais. É nesse momento que você vai usufruir da mão de Deus vindo do alto céu sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, em um dilema total ali em 2 Coríntios, escrevendo a sua segunda carta, ele vai dizer que tinha um espinho na carne, por 3 vezes clama ao Senhor, mas Deus não tira aquele espinho, e vai dizer assim: Paulo, eu não vou tirar esse espinho da carne, que é para você entender que você precisa de mim, que é para você entender que você não é autossuficiente. E tem muitas pessoas que tem esse pensamento: não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu não preciso estar numa igreja. Olha, aquela doutrina dos desigrejados nada mais é do que essa autossuficiência. Não se sujeita a ninguém porque eu não preciso de ninguém. A pessoa se sente tão perfeita que ela não se submete a estar em congregação, fazendo parte do corpo de Jesus aqui nessa terra. Mas eu e você, e eu louvo a Deus, porque você e eu temos esse coração que essa noite, porque senão não estaríamos aqui. Eu e você já reconhecemos: eu preciso estar no corpo, eu preciso estar integrado em Jesus, porque é dele que eu vou obter vida, é dele que eu vou obter graça e vigor para caminhar. Então, amados, inclusive a palavra do Senhor vai dizer em Joel, profeta Joel, capítulo 3, versículo 10: diga ao fraco, sou forte. Não é que Jesus está falando: eu enxergo vocês como fortes. Não, pelo contrário, Deus, Jesus, sabe que a gente é fraco. O que está dizendo aqui nesse texto, inclusive, de Joel 3,10, é que, assim, é como se Deus estivesse falando para nós: meu filho, minha filha, mude a sua declaração. Olha para mim, irmãos, há poder nas suas palavras. E isso aqui não é só uma doutrina
psicológica, não. Há poder naquilo que sai da nossa língua. Tiago, o apóstolo, vai escrever isso na sua carta. Aquilo que nós falamos tem poder de dar vida ou de causar morte. Então, aquilo que sai da nossa boca tem poder. Aí Deus está falando através de Joel: mude o seu discurso, mude a sua declaração. Olha aqui, eu não sei se você já conversou com alguém assim, mas tem gente que só consegue ver a fraqueza que ele está vivendo. Tem gente que toda vez que você vai conversar é só problema, é só fraqueza. Irmão, mude o seu discurso. Aí Deus vai dizer isso aqui através de Joel: em vez de você ficar falando da sua fraqueza, comece a declarar a sua força. Comece a declarar a sua força. Não força em você mesmo, mas a força que eu, o seu Deus, quero manifestar em você. Deus tem uma força nova para revelar em nossas vidas. Aí Paulo vai dizer assim: mas quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia por isso. Fique de pé nesse momento em nome de Jesus. É como se Paulo estivesse reafirmando aquilo que ele diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 4. Projete aí esse versículo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4. Deus, no versículo 3 ele vai falar que o nosso Deus é o Pai de toda consolação e de misericórdia. Aí no versículo 4 ele escreve: que nos consola em toda a nossa tribulação. Eu vou repetir essa parte inicial. Paulo não diz: Deus nos consola somente em algumas tribulações. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aleluia. É o nosso próprio Deus que nos consola. E eu acho maravilhoso, irmãos, que Ele nos consola ainda nessa vida, mas haverá um dia, porque por mais que Ele nos console, a gente ainda vai chorar nessa vida. Eu queria essa pregação dizer para você, irmão, não, a partir de hoje você vai entender essa mensagem, você vai entender que Deus te dá socorro, mas você precisa buscar, e não vai ter mais lágrima. Não vai ser assim. Você vai chorar ainda, você vai passar por dor. Mas o Apocalipse, através da vida de João, Jesus dando a revelação, vai dizer assim: e Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, enxugará de vossos olhos toda a lágrima. O Pai de toda consolação. Em 2 Coríntios 12, 8 ainda, nesse diálogo de Paulo, ele vai dizer assim, Deus vai responder para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É como se Deus estivesse falando para Paulo, para a gente terminar, e para mim e para você. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Quando você reconhece a sua limitação, quando você reconhece a sua fraqueza, é que o meu poder vai habitar e residir na sua vida. Então, voltando à questão que aquele homem me fez a mim, por que a gente simplesmente não tem uma reserva diária de força por parte de Deus? Porque se fôssemos renovados a ponto de não termos nenhuma limitação, primeiro que a gente se compararia a Deus, e Deus não divide sua glória com ninguém, mas é um lembrete que Deus faz da nossa fraqueza. Não confie em você mesmo, não pense que você é forte o suficiente. Deixe eu socorrer você, deixe eu fortalecer você. Curva a sua cabeça nesse momento. Nós vamos cantar uma canção aqui nesse instante. E eu não sei, irmão, qual o nível da fraqueza que talvez você esteja aqui essa noite. E talvez sejam fraquezas diversas, porque somos muitas pessoas com problemas diversos. Mas independentemente de qual seja a sua fraqueza pessoal, eu não tenho esse costume, esse hábito de fazer isso, mas eu quero convidar aqui à frente só quem precisa receber uma força nova da parte de Deus hoje, porque é a graça de Deus hoje para te socorrer. Como Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Eu estou essa noite aqui para te levantar, eu estou essa noite aqui para pegar nas suas mãos, fortalecer os teus pés, te colocar em um lugar novo, porque assim como nós lemos no texto inicial de Isaías,
E nesse momento, descurva a sua cabeça, olha para mim. Existe algo muito interessante ali na analogia de Isaías: subirão com asas como águia. Eu não sei se você sabe, a águia dos pássaros é o animal que voa mais alto. Nenhum voa mais alto que ela. Só que ela não voa com as suas próprias asas. Isso aqui é muito interessante, irmãos. A águia não chega naquela altura toda batendo as suas próprias asas. Sabe como é que ela faz? Ela abre as suas asas e o vento impulsiona. A gente não é acostumado a ver águia, porque não existe muito isso aqui no Brasil, né? Naturalmente a gente é acostumado talvez ver urubu. Eu não sei se você já viu o urubu voando. É a mesma termodinâmica talvez que o urubu usa em relação, microfonia, em relação da águia. Ele, inclusive, você já viu o urubu voando em círculos? Ele está usando a força do vento para ele voar. Sabe, irmãos, trazendo isso aqui para o nosso mundo espiritual nesse momento aqui, é isso que Deus quer fazer com você aqui essa noite: soprar um vento, a fim de que a sua força seja maior do que o seu exercício físico. Talvez você está achando que é o muito se esforçar, é o muito fazer. Não, deixe o Espírito de Deus soprar em você, para te levar em lugares altos, aleluia, para te colocar em uma nova perspectiva daquilo que Ele está fazendo na sua vida, aleluia. Aquele mesmo vento impetuoso lá de Atos 2 está aqui neste lugar para fortalecer o seu coração. Aquele mesmo vento do Espírito Santo que soprou dentro daquele templo lá com os 120 discípulos está aqui para fortalecer você e te firmar de uma maneira como você ainda não foi firmado antes, aleluia. Jesus disse que Ele é a fonte da água viva, a fonte de força que essa noite para quem tem sede. Talvez você está cansado demais. É um convite pessoal, e só vai acontecer quem, irmão, isso aqui é algo profético, eu não tenho costume de fazer isso aqui. Quem vier aqui essa noite, aqui nesse lugar, o Espírito Santo vai derramar uma água nova na sua boca, vai trazer uma nova compreensão da força que Ele tem para realizar através da sua vida, aleluia, glória a Jesus. Nós vamos cantar essa canção aqui. Se você estiver nessa situação, eu quero te convidar a vir aqui, que depois do hino eu vou orar pela sua vida.